Gente, pandemia. Vamos falar de pandemia? Vamos falar que a verdade tem que ser dita. A pandemia atingiu muitos setores, né? E aí, o que a gente tem que fazer nessa hora? Ficar arrasado, lamentar, como disse o médico ainda há pouco, entrar em depressão? Não, ao contrário. A gente precisa reagir. E olha, não foi só a sua área. Talvez você fale, puxa, mas o meu negócio foi muito difícil. A área de entretenimento, gente, foi um dos mais atingidos. E aí vem sempre a pergunta, né? Como é que eu vou me reinventar? Os músicos estão sofrendo muito, os atores, os mágicos. Sabe que o mágico Henri Cordean inventou a mágica virtual? Olha a capacidade da gente se reinventar, se adaptar a qualquer situação. A gente vai entender como é que isso funciona agora numa questão de magia. Mágico, como vai você? Você viu o que eu fiz? Muito bom, viu, Cláudia? Fiquei Olha, impressionado. depois eu te ensino. É uma coisa que você tem que fazer com o braço, assim, ó, mágico. Aí eu jogo e você aparece. Com o auxílio de alguns assistentes, né? Isso, com o auxílio de alguns assistentes e da tecnologia. Mas vamos lá, me conta um pouquinho. Essa área do entretenimento sapateou, né? Eu fico feliz que alguns já estão se encontrando. E como é que você, como mágico, se saiu nessa? Olha, Cláudia, eu sou ilusionista profissional há cerca de 7 anos. E essa pandemia, ela literalmente cancelou 90% da nossa agenda, né? Alguns clientes remarcaram apresentações para o próximo ano, mas mesmo assim a gente fica muito fragilizado, porque eu fazia em média de 5 a 7 shows por semana. Aí de repente a gente vê a nossa agenda zerada, né? O que eu tive que fazer foi adaptar a minha apresentação para uma apresentação completamente virtual. Qual é a dificuldade que eu tive, né? A minha apresentação é uma apresentação 100% interativa. Eu interajo com o público o tempo todo, né? Então o meu show de palco, eu chamo pessoas da plateia, o meu show circulando pelo ambiente, eu peço para a pessoa assinar uma carta, né? Enfim, coisas completamente interativas mesmo, né? E isso foi muito difícil no início, não vou mentir para você, no início fui até um pouco resistente, ali o primeiro mês da pandemia, né? Mas depois a gente começa a perceber que quem não se adapta acaba ficando para trás, literalmente, né? E esse é o meu trabalho, eu amo fazer isso, né? Então eu falei, não, eu preciso dar um produto para alguém que ele ainda não exista, né? Nós não somos acostumados com apresentações virtuais, nós somos acostumados com apresentações presenciais, nós gostamos do presencial, mas nesse momento, né, então a gente teve que se adaptar. E aí foi o que eu fiz, criei todas as minhas apresentações, palestras, tudo no formato online para poder atender o meu público, né? E aí no fim acabou dando super certo. Obviamente que não tem a mesma taxa de apresentações como era antes da pandemia, mas de 7 apresentações por semana a gente começou a fazer 2, 3, né? Já teve meses aí que deu um pico, outros mais baixos, né? A gente super entende. Acho que a parte principal, Cláudia, é a gente saber se adaptar, né? Acho que esse é o ponto-chave. Não só no entretenimento, mas em todos os outros setores, né? Um exemplo disso, os restaurantes, por exemplo, né, nunca fizeram tanto delivery quanto agora. É verdade. Puxa, mas que interessante. Agora, eu fiquei curiosa, eu acho que as pessoas em casa também, né? Como é que é esse ilusionismo virtual? Como é que você está fazendo tudo isso? Será que você consegue mostrar um pouquinho pra gente? Consigo agora, Cláudia. Como eu disse para você, a minha apresentação ela é completamente interativa, né? Eu faço as mágicas, em alguns momentos, a 1,5 metro de distância das pessoas, né? Eu vou mostrar para você e para o público que está em casa uma mágica minha que, inclusive, ela viralizou em uma rede social de vídeos e foi muito bacana porque as pessoas hoje me reconhecem por essa mágica, né? Cláudia, eu não sei se você e o público de casa Eu vou pedir só para brincou... quem está na direção do programa deixar a tela toda cheia, porque eu também quero acompanhar a mágica. Perfeito. Aqui. E aí, se eu ficar aqui, eu acabo perdendo uma coisa ou outra. Então, vamos lá. Tá contigo. Eu vou até me arrastar um pouco para trás aqui, Cláudia. Esse vídeo ele viralizou nas redes sociais, onde eu falava uma coisa que é muito específica da pandemia, que é sobre problema. Que eu perguntava para as pessoas se elas já brincaram com um dado de jogo de tabuleiro. Eu criei esse dado. Esse dado aqui ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Se caso você não entender, Cláudio, eu retorno e mostro para você que ele tem 1, 2, 3, 4 lados.
Esse dado, ele representa muito os nossos problemas e principalmente a nossa situação atual. Muitas vezes nós criamos problemas ao invés de tentar resolvê-los. Esse dado, na verdade, Cláudia, como que ele funciona? Eles são duas placas, ele é composto de duas placas de cartolina, onde eu passei um plástico contact, e aqui eu coloquei uma bolinha vermelha. Mas, na verdade, não é uma bolinha vermelha, são duas bolinhas vermelhas. A segunda bolinha eu escondo com a minha mão. Do outro lado, eu passei esse plástico contact também, coloquei uma bolinha embaixo e uma bolinha em cima. Mas, na verdade, não são duas bolinhas, são três bolinhas, Cláudia. A terceira bolinha eu também escondo com a minha mão. A mágica acontece agora. Quando eu falo para você e para o público que eu tenho três bolinhas, eu não tenho três bolinhas, eu só tenho duas. A terceira bolinha nada mais é, Cláudia, do que a sua imaginação criando, assim como os problemas, né? Na maioria das vezes nós criamos problemas, né? Quando eu falo para as pessoas que eu tenho quatro bolinhas, Cláudia, a mesma coisa acontece. Não são quatro bolinhas, são três. A terceira bolinha, na verdade, aliás, a quarta bolinha é um buraco, né, que eu coloco a minha mão. Meu Deus do céu! Demais, né, Cláudia? Ou seja, o meu dado, ele é isso e ele é isso. Essa mágica as pessoas podem recriar em casa se quiser, tá? Agora eu vou refazer a mágica, Cláudia. Já que você sabe o segredo agora, você vai ver que o seu cérebro continua criando problema, continua adicionando bolinhas onde não existem. Olha só, eu preparo o meu dado, né, seguro ele aqui, okay. E aí eu mostro para as pessoas que eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. E aí eu posso voltar para o lado número 1 novamente. Essa mágica, Cláudia, ela tem dois problemas, e eu vou te contar exatamente quais são. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho uma bolinha, todos enxergam uma bolinha, ok? Quando eu falo para as pessoas que eu tenho duas bolinhas, as pessoas enxergam a bolinha de baixo e a bolinha de cima, não tem problema. O problema é quando eu falo que eu tenho três. Por que nós criamos essa bolinha, Cláudia? Porque nós enxergamos por linhas. Então as pessoas enxergam a bolinha da primeira linha, a bolinha da segunda linha, e nessa terceira linha as pessoas enxergam a minha mão. Algumas pessoas pedem para tirar a mão, só que de tanto que você acreditou que tinha três bolinhas, se eu estalar os meus dedos, de fato, existem três bolinhas mesmo. A mesma coisa acontece com o quarto lado. As pessoas enxergam essa bolinha, essa bolinha, essa bolinha. Aqui a pessoa enxerga a minha mão. A pessoa pede para tirar. De tanto que você acreditou que tinha quatro bolinhas, de fato, acontece isso. Cláudia, tem gente que cria tanto problema, mas tanto problema, que quando chega nessa parte da apresentação, a pessoa me diz assim, hein, tudo bem, você fez aparecer as bolinhas, né? Eu acreditei nisso, mas um dado normal ele tem 6 lados. Você mostrou até o quarto lado. Cláudia, quando você cria, você foca mais no problema do que na solução, os problemas eles acontecem. Então, já que você quer ver o quinto e o sexto lado, é o que eu falo para o público. Eu tenho o quinto lado, eu tenho o sexto lado, e aí se a pessoa não entendeu, eu peço para ela fazer um exame de vista, porque aí ela não está enxergando muito bem. Gente, marca um oftalmologista para dar entrevista aqui amanhã, porque eu estou precisando urgente. Olha que coisa louca. Eu tô vendo demais, bolinhas né, extras aí, não é possível. Como é que você fez isso? Eu tô vendo bolinha onde não tem. Ô, Cláudia, você sabe que eu comento até com as pessoas próximas, né? Quando alguém me marca esse vídeo, que é essa mágica que eu fiz, né? Algumas pessoas me marcam na internet e falam, olha, você foi parar nessa página, você foi parar nesse canal. Eu falo, não aguento mais ouvir falar sobre bolinha, porque eu já escutei esse vídeo diversas vezes, né? Mas é muito gostoso ver como o público reage a isso também, né? Porque é um vídeo que ele se encaixa, esse vídeo eu faço em palestras motivacionais, e também faço, aliás, essa mágica, né? Faço palestras motivacionais e também faço em apresentações infantis, né? A questão que muda é o contexto, é a adaptação. Então, da mesma forma que eu consigo adaptar o meu roteiro, eu consigo adaptar a minha apresentação inteira para poder levar ela para todos os públicos possíveis. Nossa, que máximo. Eu tô pensando assim, uma mãe, por exemplo, pode contratar você para fazer uma festa infantil via Zoom. Você fica fazendo as mágicas e todas as crianças ficam assistindo. Dá certo assim? Cláudia, sabe o que eu fiz com festa infantil? Eu criei um show chamado Caixa Mágica. O Caixa Mágica é uma das apresentações que eu tenho para show infantil, né? Eu envio 20 dias antes, se isso for possível, obviamente, uma caixa contendo alguns objetos que o aniversariante só abre no dia da apresentação. E aí eu faço essa interação com o aniversariante, com as pessoas que estiverem na casa do aniversariante também, no caso a família, com esses objetos dentro da caixa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que acontecem, né? O aniversariante, ele escolhe uma carta livremente. E aí, de repente, quando ele abre essa caixinha, lá dentro da caixa, dentro de uma caixinha fechada, tem essa carta escolhida. Então, nós fazemos essa interação
através do Zoom ou através de qualquer outra plataforma que o cliente desejar, né? Então, gente, que demais isso! Que maravilhoso o seu trabalho! Olha, você está de parabéns, Henri. Agora eu estou pensando Obrigado, aqui, porque eu estou Cláudia. já imaginando que as pessoas podem contratar para aquelas que de repente estão acamadas, para aquelas que estão em isolamento, né? Que de repente pode receber lá uma caixa e fica interagindo com você via internet para se divertir. Olha que beleza. Cláudia, eu vou te dizer que tem uma frase que eu escutei uns tempos atrás que ela reflete muito esse período, né? Principalmente nessa questão que eu fiz de adaptações, né? Essa frase é: na crise, algumas pessoas choram e outras vendem lenços, né? E eu gosto muito dessa frase porque antigamente algumas pessoas entravam em contato comigo e pediam um orçamento e às vezes a pessoa era de um local muito longe. Então, o deslocamento acabava encarecendo um pouco a apresentação. E a apresentação online eu consigo fazer ela para todo o Brasil, né? Então, já recebi orçamentos de diversas pessoas de diversos estados. E isso é muito bacana, porque eu consigo levar a mágica para muitas pessoas, né? E, claro, com um preço acessível, porque a estrutura é diferente, né? Os números são diferentes, né? Olha, então, é muito bacana isso. Que chovam contratos, porque você merece, Henri. Você é demais, meus parabéns. Obrigado, Cláudia. E você que está aí cuidando do RH de alguma empresa, querendo motivar os seus funcionários, sua equipe de vendas, mágico Henri Cordean, ele está no henricordean.com ou no Henri Cordean em todas as redes sociais, o WhatsApp 11 9 7608 0770. Que demais!